Olá, boa noite, amigos. Mais uma vez uma alegria estarmos juntos para as nossas reflexões. E entramos já um pouquinho em cima do horário, né? E para a gente iniciar então o nosso encontro dessa noite, a gente gostaria de trocar com vocês aí algumas informações, como é que nós estamos, né? Frente a todas as situações que nós estamos vivendo. Estamos todos bem, né? Esperamos estar todos bem, com saúde, trabalhando, com alegria. Então, mais uma oportunidade de nós estarmos nos encontrando. Boa noite, Rosane. Boa noite, Silvia, Juliana, o Ayrton, a Lourdes. O pessoal está chegando, então, para nos acompanhar. A Eliane. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, temos o Pedro que está nos assistindo lá em Itaqui. Seja bem-vindo, Pedro. A Jussara, o Valmir, bastante gente acessando, né, as nossas lives, as nossas reflexões. Que bom que a gente pode estar junto, mesmo que de uma forma à distância, né? Mas que com certeza os nossos corações, as nossas boas intuições, né? Esse desejo, essa vontade de estarmos juntos, de estarmos trabalhando ao lado do nosso mestre, né? Sempre que a gente está reunido para conversar sobre os seus ensinamentos, ele com certeza está conosco, né? Isso ele já disse, onde tiver dois ou mais, né, conversando, procurando aprender, trabalhando com amor, ele também ali está. Então, com certeza, ele abençoa, né, os nossos trabalhos, as nossas reflexões, essa nossa boa vontade, boa intenção de estarmos reunidos e trabalhando, procurando aprender um pouquinho mais. Somos todos aprendizes, né, nessa grande escola que é o nosso planeta. Então, que nessa noite, mais uma oportunidade que nos foi concedida de estarmos juntos, nós possamos buscar nos ensinamentos de Jesus a luz, né, o farol, o guia que nós precisamos para seguir a nossa caminhada, a nossa trajetória, levando sempre o amor, a esperança, né, uma palavra de otimismo, podendo abraçar todos os irmãos, né, com quem nós nos relacionamos, seja encarnados ou desencarnados, porque nós também interagimos com o mundo espiritual, né? O mundo espiritual que é a verdadeira pátria, né? O nosso verdadeiro lar, né? Aqui nós temos uma cópia e é onde nos é concedida uma oportunidade de estarmos aprendendo. Então, nessa certeza, né, desse intercâmbio constante, desse auxílio que nós recebemos, com certeza, da espiritualidade benfeitora, de espíritos amigos, simpáticos que nos acompanham, que nos orientam, é que nós vamos convidar a todos para fazer a nossa prece e para as nossas reflexões dessa noite. Então, queridos irmãos, vamos unir os nossos pensamentos nesse instante, buscando a figura doce, iluminada do nosso Mestre. Possamos, nesses instantes, mentalizar o seu semblante doce, fraterno, amorável. Possamos sentir essas vibrações em nossos corações. A certeza de que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Que nesses breves instantes, Mestre, possamos estar contigo, buscando os teus ensinamentos. E que Deus, nosso Pai de amor, de bondade infinita, nos conceda muitas oportunidades de estarmos juntos, buscando
o teu Evangelho. E assim, gratos pela oportunidade e na certeza consoladora dessa assistência, nós pedimos a permissão para iniciar as nossas reflexões, lembrando sempre o nosso querido patrono, Cacique de Barros, e sua legião de benfeitores e trabalhadores, que nos assistem nessa hora. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, queridos amigos, nós escolhemos para refletir essa noite, para a gente conversar um pouquinho, né? Uma mensagem que está na obra Ceifa de Luz, essa obra aqui, que nessa versão que eu tenho aqui, ela é bem pequenininha, né, materialmente, mas moralmente e espiritualmente traz grandes reflexões para nós. Então, é uma obra de Chico, né, pelo Espírito Emmanuel, e faz parte da coleção Fonte Viva. A mensagem que nós escolhemos nessa noite é a mensagem 49, capítulo 49, Anti-ofensas. E traz uma anotação de Mateus logo no início que diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quem fala isso para nós é Jesus, numa anotação de Mateus. Então, aqui ele está falando, né, a questão da justiça. E muitas vezes a gente se pega, né, nessas questões do que é justo, isso é injusto. Mas Jesus já nos fala, né, que se essa justiça, ela não for maior do que a sua época lá, a dos escribas e fariseus, nós não entraríamos no reino dos céus. Então, nós precisamos extrair a essência dessa mensagem, né? Porque às vezes nós achamos que o que nos acontece é injustiça, ou o que acontece a alguém próximo de nós é injusto, né? Mas nós temos que analisar as questões de uma forma mais ampla, né? A gente comenta, né? A gente aprende no Espiritismo que existe injustiça, mas não existe injustiçado, né? Nenhum de nós é injustiçado. Então, essas reflexões que Jesus já nos traz aqui no início do capítulo, e que nós vamos então ler aqui o primeiro parágrafo que diz: a fim de atender à recomendação de Jesus, essa, né, que nós lemos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Então aqui ele traz uma reflexão, né? Muitas vezes nós nos sentimos ofendidos, né? Achamos que alguém nos magoou, nos prejudicou, né? E nos ofendemos. E isso nos causa um mal-estar, nos causa tristeza, né? Uma série de sentimentos que não nos faz bem, né? E aí aqui ele coloca então que a gente também deve se colocar, quando isso acontece, na situação do ofensor, né? Para que a gente possa perceber muitas vezes a penúria dessa alma, né? O que vai nessa alma? Por que aconteceu isso? Por que a pessoa teve tal atitude? Por que nós também nos sentimos tão ofendidos com tal situação, né? Então, são reflexões no nosso dia a dia que nós precisamos fazer, porque todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de situação. Todos nós podemos nos sentir ofendidos, mas também nós podemos estar, muitas vezes, no papel do ofensor. Às vezes até sem intenção, sem aquela intenção. Mas a gente não tem como saber como a outra pessoa recebe, né? Como a outra pessoa está, o que a outra pessoa está passando. E muitas vezes acontecem essas situações, né? Ou nós nos sentimos ofendidos e às vezes a pessoa nem quis nos ofender, nem era aquela a intenção da pessoa. Ou às vezes nós também ofendemos
às vezes também sem intenção. Às vezes, claro, né? Em situações mais complicadas, a gente sabe, né, que pode haver ali uma intenção maldosa, mas a gente tem que tentar se colocar sempre no lugar, né, do ofensor. E aí ele prossegue aqui dizendo: habitualmente aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação, né? Então, uma grande parte das vezes, e aí a gente fala naquelas situações, né, complicadas, difíceis, né, a pessoa ela pode estar num processo de perturbação, fora de si, né? Ou ela pode estar enfrentando alguma dificuldade, a gente não sabe. Talvez, aí é que ele sugere, talvez a pessoa esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde, em penosas condições de arrependimento. Quantas vezes não aconteceu conosco mesmo, né? De nós dizer alguma coisa, ou de nós termos alguma atitude e depois bate aquele arrependimento. Puxa vida, pisei na bola. Puxa vida, por que que eu falei? Por que que eu fiz, né? Acontece muito com a gente, assim, ou já aconteceu, né? Ou ainda pode acontecer aquela sensação de arrependimento, como a gente se sente mal depois, né? Então pode acontecer isso, pode ser que a pessoa esteja numa condição difícil e depois se arrependa do que falou, do que fez. Pode ser também que ela esteja sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, né? Então pode ser que aquela pessoa esteja sofrendo alguma influência, alguma interferência espiritual, né? Num processo obsessivo. Pode ser que ela esteja carregando moléstias ocultas e cada um sabe, né? Onde toca mais, aonde a dor é maior, onde aperta o seu sapato, né? A gente não tem condição de saber o que vai na alma do outro. É difícil, né? A não ser que nós tenhamos bastante intimidade. Mas como a gente também não se conhece profundamente, nós também muitas vezes desconhecemos questões íntimas nossas. Então a gente muitas vezes não sabe o que está lá. A pessoa pode estar passando por um problema grave, uma doença, né? Algo, uma situação difícil financeira, uma situação familiar. A gente não sabe o que o outro está passando, a menos que nós tenhamos muita intimidade com a pessoa, né? Mas, via de regra, as pessoas que às vezes nos ofendem, nós não temos tanta intimidade assim. Porque quando é alguém mais próximo, a gente até fica triste, fica chateado, mas geralmente há aquela reconciliação, né? Vamos dizer assim, a pessoa percebe que ela pisou na bola, conversa, as pessoas se entendem, né? Mas essas ofensas que às vezes acontecem por nada no nosso dia a dia, né? Alguém que pisou no meu calo ali na rua, alguém no trabalho, alguém na vizinhança. Então a gente não sabe muitas vezes, né, o que está acontecendo. Ou pode estar evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada, de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa. Novamente, né? Então, às vezes a pessoa ela tá iludida, deslumbrada, né? E quando a pessoa se dá conta, quando ela acorda, ela percebe, puxa vida, né? E como a gente sabe que a justiça divina ela é sábia, a gente sabe que vai ter um momento, né, da pessoa se restabelecer. Todos nós temos oportunidades, não é mesmo? Também pode acontecer que ela esteja agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância. Às vezes a pessoa está agindo pensando que ela está fazendo o melhor, né? Ela está fazendo bem, ela acha que
aquela questão, aquela situação é o melhor que ela está fazendo. Quantas vezes nós não erramos, por exemplo, na educação dos filhos, né? Nós achamos que nós estamos fazendo o melhor como pais, mas muitas vezes nós podemos estar agindo com uma certa ignorância no sentido de não conhecimento, né? De não saber. Então, muitas vezes as pessoas agem por ignorância. Nós agimos muitas vezes por ignorância, porque nós não sabemos tudo, nós estamos num processo educativo. Nós estamos a cada dia aprendendo um pouquinho mais. Pode ser também que esteja satisfazendo as compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica, em aflitivo momento de provação. Olha só que profundidade disso aqui, né? Às vezes a pessoa ela tá realmente num processo que ela não consegue nem fazer uma autocrítica, né? Ela tá num processo provacional. Então, é uma questão muito profunda do espírito. E às vezes nós nos magoamos, nós nos melindramos com coisas, né? Que dizem respeito à questão do outro e não da gente. Né? Então, às vezes o outro nos fala algo, nos ofende ou faz alguma coisa, mas na verdade a questão é com ela e não conosco. Mas nós ainda nos melindramos, nos sentimos, né, magoados, chateados, ofendidos. Por isso mesmo exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o problema não é conosco, o problema é a pessoa que está desequilibrada, que está num processo obsessivo, que pode estar deslumbrada com alguma situação, que não consegue fazer uma autocrítica, que é altamente egóica. E nós nos ofendemos e passamos o recibo para a pessoa, mas o problema não está conosco, né? E muitas vezes nós também podemos estar nessa situação, porque quem de nós, né, em determinadas situações não se desequilibra, né, não se deslumbra, todos nós. Então aqui é a sabedoria de nós compreendermos, tentarmos nos colocar no lugar do ofensor, como nos sugere Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tentar nos colocar no lugar do outro e não fazer para o outro aquilo que nós não gostaríamos que fizesse para nós, né? Então, ali se quebram muitas vezes vínculos, compromissos que poderiam surgir no futuro, porque é aquela velha história, se alguém dá um presente e a gente recebe o presente, bom, aí o presente está conosco. Mas se alguém nos dá um presente e a gente não aceita o presente, né, a oferta continua com a pessoa. Então, é claro que é delicado, é difícil, não é fácil. Às vezes, as situações nos ferem, e se a gente se ofende é porque ela nos fere em situações muito delicadas para nós. Mas aí está o exercício, o convite que Jesus nos faz, né? Para que a gente não aceite as coisas sem uma reflexão, sem um entendimento, que a gente possa passar pelo crivo da nossa razão, não só pelo sentimento. Porque muitas vezes esse sentimento inicial, que na verdade não é o sentimento, é aquela emoção, né? Então a gente recebe com aquela emoção, e se a gente não transforma isso, não raciocina, não procura refletir, não procura transformar isso daí num sentimento de empatia, de piedade, de perdão, aí nós devolvemos muitas vezes de uma forma reativa na mesma moeda, né? Então, é essa sabedoria que Jesus vem nos trazer da sua mensagem, né? Que a gente possa transformar, não que nós não vamos sentir, não que nós não vamos, né, de repente ficar chateados, mas que isso não se demore dentro da gente.
para nosso bem, né? Então, que nós tenhamos esse equilíbrio. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando os sãos, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então, se nós já temos a luz do Espiritismo, né, já estamos compreendendo um pouquinho, já estamos nos buscando no sentido, né, de aprender, de entender, de tentar viver esses ensinamentos, nós precisamos auxiliar aqueles que ainda, né, têm mais dificuldade. Como diz aqui, como Jesus diz, né, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Não que nós sejamos sãos, não, todos nós somos doentes, senão não estaríamos mais aqui nesse planeta, né, de provas e expiações. Mas já estamos com um pouquinho de entendimento à luz dessa doutrina que nos esclarece, né? Já temos uma condição de agir de uma forma diferente. Já temos condição de tentar compreender, né, essas reações nossas. Por que que nós, muitas vezes, nós reagimos, né? Nós precisamos agir, não reagir. Porque quando nós reagimos, muitas vezes, nós estamos carregados de uma emoção que muitas vezes não é positiva. Mas quando nós agimos, nós conseguimos pensar, já pensamos, já elaboramos aquele conteúdo e já vamos pensar uma forma mais positiva, mais equilibrada de nos colocar frente às situações da vida. Então, meus irmãos, eram essas as reflexões que nós queríamos trazer nessa noite, para que nós tenhamos mais felicidade nos nossos dias, né? Que é isso que nós queremos, né? Queremos seguir ao lado de Jesus, trabalhar, nos desenvolvermos enquanto espíritos, que é o que nós verdadeiramente somos, né? Estamos aqui hoje vestindo esse corpo, mas não somos esse corpo, né? Nós somos um espírito criado por Deus, que é nosso Pai, que nos ama e que torce para que nós possamos encontrar o caminho da felicidade. E esse caminho, ele é construído dia a dia. São momentos diários, pequenos momentos de felicidade todos os dias. Então, que nós possamos, com essa mensagem, ter condições de avaliar melhor, né, para que a gente possa realmente, efetivamente, nos amarmos mais como irmãos, como é a proposta do nosso mestre. E reforçando o nosso convite para os nossos estudos, aqueles irmãos que ainda não estudam conosco, mas que gostariam de estudar na nossa casa, nós estamos com os estudos acontecendo, continuamos recebendo estudantes, pessoas que tenham interesse, é só nos procurar através dos contatos da casa, que nós encaminharemos a um grupo de estudo. No momento nós estamos estudando de uma forma online, porque não podemos ainda estar presencialmente, mas torcendo para que logo, logo nós possamos nos reencontrar na nossa casa, nos nossos grupos de estudo, dar aquele abraço fraterno, né? Cheio de saudade que a gente já está. Então, fica o convite para aqueles que gostariam de estudar conosco. E nós vamos, então, encerrando e convidando os irmãos, então, para que nós façamos a nossa prece. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento, Senhor, pela oportunidade concedida, por estarmos caminhando juntos, e te pedindo sempre, bom Pai, o teu amparo, a tua assistência através dos amigos espirituais que nos acompanham, dos nossos anjos guardiães, de toda a falange benfeitora que trabalha em favor da nossa casa, em favor
do movimento espírita em favor do nosso planeta. Que possamos vibrar todos positivamente nesse momento. Que tenhamos sempre muita esperança, fé e coragem para seguir a nossa caminhada. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Então, queridos amigos, uma boa noite e amanhã, nos vemos de novo em mais uma live aí com mais um trabalhador da nossa casa. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos.